A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos dando início a um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre vamos estar estudando a respeito das promessas de Deus. Lições profundamente importantes, interessantes para a nossa edificação, para a sua edificação e dos seus alunos também. Esse propósito da Escola Bíblica é apenas um resumo, dar subsídio de forma resumida e algumas ideias para que você possa implementar na sua classe ou você possa se aperfeiçoar melhor, né, quando estiver estudando a revista da Escola Bíblica. Esse trimestre vamos estar estudando sobre as promessas de Deus. Agora, domingo, dia 6 de outubro, são as eleições para prefeitos e vereadores. E o Brasil inteiro estará se mobilizando para exercer sua cidadania. E é claro, para uma boa escolha é necessário uma avaliação das propostas e promessas que os políticos fazem. A gente já se decepcionou com muitos deles. Promessas que são feitas e não são cumpridas. Palavras propostas e não são postas em prática. E mais, esse trimestre ele vem trazer as promessas de um Deus que vela pela sua palavra. Um Deus que é guardião. Um Deus que é sentinela daquilo que ele fala, né? E ele procura colocar em prática tudo aquilo que ele prometeu, aquilo que ele fez promessa para o seu povo. Deus, ele cumpre a sua palavra porque ele é fiel. Essa lição número 1, já dando início, a gente, quando olha o texto áureo, né, da lição, é o texto-chave de toda a lição. É um versículo ali, Jeremias capítulo 1, versículo 12, e que a gente pode trazer para a nossa classe é tentar explorar esse versículo, né? Talvez incentivar a memorização, uma dinâmica, uma brincadeira, né? Algo interessante, um quebra-gelo na classe, para que a gente venha a memorizar. Quando fala, e disse-me o Senhor, ou seja, as palavras do próprio Senhor, Deus falando, né? Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então, uma forma interessante você tentar explorar. E o que eu quero destacar desse texto é o verbo velar, né? O verbo velar. O que significa? É o Deus falando ali que ele, né, é estar alerta, vigilante, guardião, ou seja, sem sono, é estar de vigia para que a sua palavra se cumpra. Então, você pode explorar isso já antes de começar a lição propriamente dita, explorar o texto áureo, tentar incentivar a memorização e dar desse versículo esse verbo que se destaca, demonstra características de um Deus que procura, né, ser guardião da sua palavra. Né? A gente olha também a verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Vemos aqui objetivos da sua palavra. Então, Deus ele faz promessas com um propósito, estabelecer um elemento de ligação, relacionamento, uma proximidade, uma intimidade. Deus ele quer se relacionar com seu povo. Então está aí a verdade prática, né? O texto áureo, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Nós vamos para a leitura bíblica. A leitura bíblica que se encontra em Isaías capítulo 55, do 6 ao 13. Eu não vou fazer a leitura completa aqui, mas eu quero destacar alguns versículos, os dois primeiros, por exemplo. Buscai ao Senhor, né? A gente vai explorar isso na lição, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho, olha só que palavra interessante, né? E o homem maligno, né? E os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Então, interessante a gente extrair do texto bíblico essas palavras-chave, essas expressões-chaves, para que o aluno ele se atente, veja o próprio Deus falando, conclamando, incentivando, chamando para o arrependimento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A maneira de Deus pensar, os seus propósitos são diferentes das intenções que o homem tem. O tópico 1, a revista fala sobre um convite de Deus. Uma ideia interessante que você pode aplicar na sua classe, quando fala de convite, você pode pegar o texto, esse texto, né, texto bíblico da revista de Isaías,
você pode escrever num papel e usar um método de envelopes, por exemplo, envelope pequeno, com coração. Aí você usa a sua criatividade, pode pegar um envelope de outra cor, né, um envelope mais temático, um envelope maior, e aí você peça para os seus alunos escreverem, colocar dentro, e aí você entrega o aluno ao sair da classe, quando voltar para casa, no meio da rua, e entregar para alguém como convite. Ó, Deus tem um convite para você, né? Porque o texto, ele, de certa forma, tem um teor evangelístico, chama o povo ao arrependimento, né? E que Deus está sempre pronto a perdoar. Então, você pode usar esse método, essa técnica, né? E aí pode ser mais criativo, usa o envelope. Então, como é um convite de Deus, né? A leitura bíblica no versículo 11 do texto vai falar o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, né? Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia, ela vai prosperar, ela vai causar os seus efeitos, ela vai produzir os seus efeitos, o Espírito Santo vai atuar. Então essa atitude de um convite, você evangelizar, né, vai causar um trabalho tremendo, é a semente que é lançada, né? E assim Deus, a sua palavra, ele batalha, ele peleja para que a sua palavra se cumpra. Ele é um guardião, ele é um sentinela, não sente sono, ele não se cansa, né? Então a palavra de Deus vai sempre cumprir o seu propósito. O Senhor é zeloso, né, para fazer cumprir, ele é cuidadoso, né, para que a sua palavra se cumpra, né? Mas para que a sua palavra também, às vezes é necessário atitudes nossas. É o que a gente vai ver no número 2. Número 2 fala assim, ó, é preciso buscar ao Senhor. O texto ele já começa trazendo uma palavra mais imperativa. Buscai ao Senhor, invocai-o enquanto está perto. Né? Buscar, invocar significa chamar, clamar, pedir sua atenção, pedir a sua intervenção, suplicar. É um apelo, né, direto a Deus, um clamor profundo, uma busca intensa e urgente. Então a lição nos ensina, nos conclama a clamar, a buscá-lo, a tomar atitude. A iniciativa tem que partir de nós, né, de buscar, de invocar, de clamar, né? E aí, nessa busca, né, Deus está mostrando uma receita, Deus está abrindo uma janela de oportunidade para que nós possamos alcançar os seus benefícios, alcançar suas promessas, né? Deus está abrindo oportunidade para que possamos buscá-lo, e também está dizendo que essa oportunidade, ela é temporária, porque ela diz, ó, invocai-o enquanto está perto, né? Um advérbio de tempo. Há um tempo determinado onde existe a disponibilidade para que possamos buscar ao Senhor. Ou seja, vai chegar um tempo que essa oportunidade ela vai cessar. Por isso nós devemos buscar enquanto é tempo. Então a revista, a lição, né, preciso buscar o Senhor enquanto é tempo, enquanto temos essa janela de oportunidade. E aí a gente vê no Novo Testamento, Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Em Mateus 7,8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aquele que bate, as portas vão se abrir. Deus vai mover, né, o mundo espiritual para que as circunstâncias fiquem favoráveis para aquele que o busca, para aquele que o clama, para aquele que solicita a sua intervenção. Número 3, é preciso se arrepender. Olha só, interessante. Na busca por Deus, o texto nos faz passar pelo processo da conversão. Ele conclama conversão. A palavra conversão, ela deriva do grego metanoia. Se você dividir essa palavra em duas partes, metanoia. Meta significa transformação. Noia vem de mente. Então, a conversão ela é um ato de transformação completa do modo de pensar.
Então, quando passamos pelo processo de conversão e Deus usa o seu profeta para falar para o seu povo, né, conclamando, incentivando para que o povo passe por esse processo de transformação da mente, metanoia, né, uma profunda transformação da mente e do coração. Essa transformação leva a uma profunda rejeição pelo pecado e uma aceitação à vontade de Deus. A palavra conversão, ela está ligada diretamente à palavra arrependimento. São duas situações extremamente conectadas, ligadas, interligadas, né? A palavra arrependimento é um reconhecimento dos erros do passado e um desejo sincero em abandonar esse pecado para seguir a vontade de Deus. Então é um reconhecimento da vida pecaminosa, dos erros cometidos e uma aceitação, uma determinação de prosseguir rumo, né, ao prêmio da soberana vocação, a seguir os propósitos de Deus, né, de crer nas suas promessas. A gente vê, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista pregando. Ele diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus, quando inicia seu ministério, ele fala a mesma coisa que João Batista, o mesmo tema da pregação: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus também fala em Mateus 9,13: eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha só que profunda. E em Atos também, quando Pedro vai no seu primeiro sermão, ele, em Atos 3,19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, o arrependimento é uma profunda tristeza pelo pecado. Lá em 2 Coríntios 7,10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Olha só, então você pode trazer uma ênfase na sua lição a respeito do processo de conversão e arrependimento, né? Vamos para o tópico 2. As promessas e seus fundamentos. Então estamos aqui com a revista número 1. Vem ali a promessa na Bíblia. Você sabia que por 120 vezes a Bíblia, né, na Almeida e Corrigida, traz essa palavra promessa? Então está aí a estatística. Por 120 vezes vem a palavra promessa. Da edição Almeida e Corrigida, 120 vezes na Bíblia Sagrada. Mas as promessas, elas estão contidas em toda a narrativa bíblica. Você vê as promessas na vida dos patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Você vê as promessas sendo cumpridas em Moisés, Josué, sendo faladas o tempo todo, né? Servindo de motivação, servindo de objetivo para que o seu povo prossiga rumo à caminhada, mesmo em meio ao deserto, rumo à terra prometida, terra que emana leite e mel, e sempre objetivando lá na frente com a vinda do Messias, com a vinda de Cristo. Quando houve a queda lá no Jardim do Éden, Deus estabeleceu seus juízos, mas Deus já colocou ali em Gênesis 3,15, já a promessa da vinda do Messias, de restaurar o ser humano caído, corrompido, da vinda do Salvador. Então Deus, desde a queda no jardim, já trazendo promessas magníficas que tem nos alcançado até hoje, a promessa da salvação, por exemplo. E temos lá na frente propósitos grandiosos, a promessa da sua vinda, as palavras de cunho escatológico da promessa da vinda, da restauração da igreja, da salvação do seu povo, arrebatamento. Então temos promessas e nós prosseguimos a nossa vida crendo no cumprimento dessas promessas. A gente vê também no número 2, Deus é infalível. Então vemos ali características, atributos de Deus, infalibilidade de Deus. Deus possui seus atributos. Tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que eles comunicam conosco. São atributos que o ser humano, de certa medida, também podem exercer. São atributos de Deus que, de certa medida, claro que limitada, podem ser encontradas nos seres humanos também.
né? Mas atributos incomunicáveis que são exclusivos de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença, né? Então são atributos que Deus, né? E a questão da fidelidade de Deus é um dos seus atributos. Deus é conhecido em toda a narrativa bíblica pelas suas características. Em Gênesis capítulo 1, Deus já se apresenta como um ser criador, criativo, de iniciativa, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o verbo criar deriva do verbo bará no hebraico, ou seja, um Deus que cria a partir do nada. É um Deus que é criador, mas ele cria a partir do nada. Ser humano nenhum cria as coisas a partir do nada. É um atributo exclusivo, voltado somente para Deus, o Criador dos céus e da terra. A gente vê o nascimento de Jesus, são as promessas que têm acontecido no Novo Testamento. A gente vê o seu nome, Emanuel, Deus conosco, lá em Isaías 7,14, Miqueias 5,2, seu nascimento em Belém. Então, promessas que foram profetizadas e aconteceram no Novo Testamento. Interessante. E a gente crê também na ressurreição dos salvos. A gente crê no arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, como eu falei. Número 3, Deus zela por sua palavra, né? Então, o propósito das promessas de Deus, interessante, tá? Deus, ele é o guardião, ele é o sentinela da sua palavra. Nós vimos Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado. Deus tem propósito, há objetivos inseridos dentro do contexto bíblico. Então Deus, ele está sempre, né, exercendo uma forma para que a sua palavra sempre se cumpra, independente das circunstâncias que o homem se coloca ou não. É o que a gente vê no tópico 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. A gente vê as promessas incondicionais, são promessas que acontecem independente do comportamento do homem, como eu falei dos exemplos de Jesus, do seu nascimento, do seu nome, a cidade de onde ele nasceu. A gente vê as promessas condicionais, que é o número 2, né? São promessas que vão acontecer, as condicionais, ela dependem de certas circunstâncias comportamentais, atitudes que o homem precisa ter, né? Então a gente vê, por exemplo, a saúde do povo judeu. Deus quer dar saúde, mas depende da obediência, depende da atenção à sua palavra, aos seus preceitos, seus mandamentos. E a gente vê as várias promessas dadas ao povo lá em Deuteronômio, capítulo 28. Se o povo seguir a palavra do Senhor, serão ricamente abençoados. A promessa também, na oração do Pai Nosso, de recebermos o perdão, condicionadas à nossa atitude de perdoar, né? Então, na oração do Pai Nosso, aquele perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha aí. Então, nós estamos solicitando o perdão de Deus, condicionadas à nossa atitude de perdoar os nossos irmãos que nos ofenderam. Então, são promessas condicionais. E aí o número 3, o propósito das promessas de Deus. Primeiro, é Deus estabelecer relacionamento, uma aliança com o seu povo. Deus, ele quer contato, proximidade, intimidade. Não é à toa que Deus, ele encarna como homem e habitou entre nós e viveu entre nós. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, ele vem, encarnou, né? E pregou a sua palavra e deixou 12 discípulos, morreu na cruz, mas ressuscitou para nos dar nova vida. Então está lá. Segundo, reconsiderar o destino dos seres humanos, dando nova oportunidade, né? Então, através, Deus dá nova oportunidade, reconstrói através de Noé, dá um reset, dá um renovo, vai um recomeço, e aí através de Noé, um justo e a sua família acaba fazendo parte de um propósito de salvação, né? E assim Deus dá uma oportunidade de salvação através de Jesus, né? Jesus é o Senhor, e através de Jesus há uma janela de oportunidade
de salvação que se abre para todos nós, né? E aí Deus mostra essa eleição de um povo, né? Deus elege um povo através de Jesus Cristo. A eleição condicionada a todos aqueles que terem e aceitarem a mensagem de Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E para conclusão, Deus ele é soberano, né? Ele é o Todo-Poderoso. A sua palavra vai se cumprir, querendo ou não. Os seus propósitos vão se cumprir, né? A promessa é compromisso de Deus. Deus tem compromisso. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. E, finalizando, estreitar, aproximar relacionamentos. Então, gente, eu concluo aqui esse rápido resumo da lição, uma palavra rápida. Foram 20 minutos, mas que dá o subsídio suficiente para que você tenha um entendimento geral da palavra de Deus nessa primeira lição da Escola Bíblica Dominical. E que Deus é um Deus que nunca falha. Diferente dos políticos que prometem e não cumprem, Deus ele cumpre a sua palavra porque ele vela pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Agradecemos a Deus. Em nome de Jesus. Amém.